Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados, semana mais curta devido ao feriado de Corpus Christi. No plenário, nada se votou. Votou-se, sim, uma medida provisória, 476, inutilmente, porque foi votada e aprovada no mesmo dia em que perdia a eficácia. Então não adiantou, foi para o Senado, mas evidentemente não foi apreciada na madrugada daquele dia ou no final da noite daquele dia e consequentemente perdeu a eficácia, bem como perdeu a eficácia a medida provisória 478. Eu fiz um pronunciamento duro a esse respeito. É um escândalo. Medidas provisórias editadas em profusão, de modo manifestamente inconstitucional, colocando o Poder Legislativo, como eu disse no pronunciamento, sob a canga do Poder Executivo, sem poder cumprir a sua própria pauta, só votando medidas provisórias quando consegue votá-las, e ainda com manobras ao final do próprio governo para produzir a perda de eficácia dessas duas medidas provisórias, a fim de evitar que elas chegassem ao Senado, trancassem a pauta e prejudicassem os interesses do governo no que toca à votação dos projetos de lei que ainda estão lá a respeito da questão do pré-sal. Essa é a verdade nua e crua dessa manobra política. E agora, o que é que se faz? Ora, diz a Constituição da República que quando há perda de eficácia, o Poder Legislativo deverá estabelecer as relações jurídicas, deverá decidir sobre as relações jurídicas produzidas por uma medida provisória enquanto ela durou. E isso nem nunca foi feito. Isso é extremamente complicado, ninguém sabe exatamente como proceder para estabelecer, para decidir sobre essas relações jurídicas. Se a moda pega, nós vamos ter insegurança jurídica total, completa, em nosso país, por obra da irresponsabilidade do Poder Executivo e do fato de que o Poder Legislativo aceita essa canga e só cumpre a pauta do Executivo. Essa foi a semana no plenário. Nas comissões também não aconteceu muita coisa, mas ao menos foram votadas propostas de emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, cujo projeto já está na Câmara dos Deputados, evidentemente não foi votado e admite as emendas, para as comissões, são as emendas de comissões. Então, no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, eu apoiei, como fiz no ano passado, e como é natural que faça, e aliás é próprio da comissão, emendas que fortalecem o sistema de segurança pública como um todo, carregam mais dinheiro do orçamento para o combate ao crime organizado, para melhor estruturar as entidades, as instituições de segurança pública. E farei isso também com as emendas parlamentares individuais e farei isso também com as emendas de bancada e procuraremos sempre priorizar, sempre dar prioridade às questões de ordem pública e segurança pública. Na Comissão de Direitos Humanos também houve emendas orçamentárias e, embora na esfera de direitos humanos, eu apoiei emendas que vão oferecer mais dinheiro às entidades, às organizações, aos dispositivos de combate à violência sexual contra crianças e idosos, principalmente, e, portanto, também na esfera de segurança pública. E na Comissão de Seguridade Social e Família, de que sou suplente, mas lá tenho uma atuação bastante forte, emendas voltadas para a melhora da saúde no Brasil. E tive que defender novamente a Polícia Militar do Estado de São Paulo em pronunciamentos aqui, principalmente devido a uma manifestação na quarta-feira nos trabalhos da comissão do deputado Luiz Couto a respeito dos grupos de extermínio da Baixada Santista que, segundo ele, são compostos por policiais militares. Eu tive que repor a verdade dos fatos, esclarecendo que a Polícia Militar do Estado de São Paulo está agindo com muita força, com muita decisão para o esclarecimento desses fatos, juntamente com a Polícia Civil, e há, sim, indício da participação de policiais militares, mas não há prova cabal, não há culpa formada, não se pode ficar execrando pessoas e instituições. E a apuração será feita, nós sabemos que será feita, nós sabemos que a Corregedoria está com todo o peso
na apuração desses fatos, o Comando Territorial CPI-6 também, e é evidente que o comandante-geral tem como uma das suas principais preocupações o esclarecimento dessa suposta participação de policiais militares em grupos de extermínio na Baixada Santista. E o meu pronunciamento foi nesse sentido, esclarecendo a posição da instituição e esclarecendo como a instituição zela, prima por direitos humanos, formação em direitos humanos, treinamento em direitos humanos, especialização em direitos humanos, transversalidade na formação e na instrução em direitos humanos, sempre cada vez com mais força nessa área e com o propósito de prestar serviços de qualidade em segurança pública, sem descambar para a violência e sem se esquecer de que há necessidade de compor a força, o emprego da força do Estado com as disposições internacionais sobre direitos humanos. O outro pronunciamento foi em plenário, a respeito de uma matéria sobre racismo na Polícia Militar do Estado de São Paulo, publicada no Diário de São Paulo, no Jornal Diário de São Paulo. Eu fui a plenário para esclarecer também que a instituição não tem racismo como cultura institucional, apesar disso ter sido afirmado na matéria, que aliás tinha base num trabalho acadêmico de um oficial da Polícia Militar, aliás um brilhante oficial negro da Polícia Militar que eu conheço. Historiei tudo, mostrei como a instituição sempre foi aberta racialmente, como ela sempre foi aberta socialmente, como ela sempre foi um meio de elevação social, um meio de promoção social de todos os brasileiros, independentemente de sua origem, de sua extração social. Lembrei dos oficiais diplomados em 1913, pouco depois da abolição da escravatura, oficiais negros. Lembrei do primeiro piloto de combate negro das Américas, lembrei dos meus professores e comandantes negros, que eu respeito profundamente e que têm uma história na Polícia Militar. Lembrei os atuais oficiais da Polícia Militar, mencionei até a figura do corregedor, Coronel Gervásio, com quem também trabalhei durante muito tempo na Corregedoria da Polícia Militar, e o fato de que há uma composição do quadro de policiais militares que acompanha a composição étnica do Estado de São Paulo. É importante que esses pronunciamentos sejam feitos quando aparecem informações, denúncias e controvérsias desse tipo, a fim de não permitir que a instituição se torne frágil no âmbito do Congresso Nacional. E para terminar, não poderia deixar de falar da PEC 300. Na terça-feira, foi confirmada por maioria das instituições, das organizações e entidades de policiais militares presentes à Câmara dos Deputados, a posição de conceder aquilo que o governo quer, retirando o valor nominal da PEC 300, ou seja, concordando com a aprovação do destaque número 5 do Partido dos Trabalhadores. Só que dessa vez o documento foi mais decisivo que o da semana anterior. Dessa vez nem se colocam condições ou pedidos para fazer essa concessão ao governo. Houve muita controvérsia, havia um grupo de representantes das entidades que foi escolhido para negociar com o líder do governo. Esse grupo não teve unanimidade, mas teve maioria, sim, em favor dessa decisão. Depois a matéria foi levada a uma Assembleia Geral muito tensa e controlada praticamente por policiais civis, que tomou a decisão também majoritária, não houve unanimidade, mas foi uma decisão majoritária, de assinar um documento abrindo mão do valor e sem impor condição alguma. Eu alertei e tentei fazer ver que não era um bom passo, não era um passo prudente e que fragilizava muito a nossa posição, porque a nossa posição, politicamente falando, era uma posição forte, era uma posição baseada na resistência regimental, baseada no fato de que nós tínhamos uma PEC aprovada em primeiro turno e no fato extremamente importante de que a manutenção desse status em que o Colégio de Líderes e a direção da mesa impedem a continuidade da matéria, provoca um represamento de outras propostas de emenda constitucional. Isso vem a nosso favor, porque há outras entidades, instituições e pessoas lutando por essas PECs e querem que elas venham à pauta, mas não virão, enquanto não for votada a PEC 300. Esse é o nosso trunfo, essa é a nossa posição de força. Mas não foi essa a decisão tomada pela maioria. Então, se o rumo for esse, e se de fato houver manifesto apoio geral no país todo, nas entidades, a essa decisão tomada por maioria de alguns de seus representantes,
Então, eu não tenho dúvida de que o rumo será esse, e agora o governo tem uma posição de força. Eu desconfio que farão mais exigências a partir da próxima semana. E a promessa, nova promessa do líder do governo, de que a matéria será votada no dia 15, me parece de difícil execução, porque novas exigências virão, e eu tenho a impressão que essas exigências não poderão ser aceitas pelos policiais militares. De qualquer modo, nós temos de continuar a pressão e a mobilização. Numa linha ou noutra, não importa, mas nós temos que continuar a pressão e a mobilização. E é isso que eu lhes peço que façam. Nós vamos continuar a nossa luta pela PEC 300, seja num rumo ou seja noutro rumo. Uma boa semana a todos.